Boa noite a todos. Boa noite. É com um sentimento de imensa gratidão que eu estou aqui esta noite, reunida com vocês neste cantinho de luz, um cantinho verdadeiramente de luz. Não na condição de palestrante, mas na condição de irmã que deseja compartilhar com vocês ideias, a fim de refletirmos juntos acerca do tema proposto por este evento tão iluminado que é a Joresp, não é? Então, o tema que a gente vai tratar esta noite fala de Jesus, a mediunidade e eu. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem galileu, que tinha tanto amor. Bem, esta música do irmão católico Padre Zezinho povoou toda a minha infância. E todas as vezes que eu ouvia esta música, eu me sentia realmente pisando o mesmo chão, o mesmo solo que o mestre da Galileia pisou. E todas as vezes eu experimentava uma emoção intraduzível. Imagine pisar o mesmo solo que Jesus pisou. Então eu penso que é uma responsabilidade enorme estarmos aqui esta noite refletindo acerca da maior personagem histórica da humanidade, Jesus de Nazaré. Falar de Jesus enche-nos o coração de emoção, tamanha é a grandeza da mensagem que ele nos legou quando da sua passagem por entre nós. Antes, porém, vamos refletir um pouco acerca do termo mediunidade ao longo da história, já que nós, esta noite, enfocaremos a questão da mediunidade. Inicialmente, nós podemos lembrar Moisés. Moisés, um dos grandes responsáveis por instalar na terra o princípio de justiça. Inspirado no Monte de Sinai, ele recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles representaram todo o princípio moral que a humanidade de então precisava seguir. E não nos surpreendamos que ainda hoje a maioria dos códigos penais tem por base, por subsídio, exatamente o Decálogo de Moisés. Então, toda a legislação penal nos países que seguem a linha do direito romano vai encontrar em Moisés o fundamento. Quando no Código Penal brasileiro nós temos homicídio, matar alguém, a gente se reporta à mensagem moral que Moisés nos legou, não matarás. Depois nós temos a figura de Sócrates, o pai da maiêutica, o parturiente de ideias, profundamente inspirado, conversador com os espíritos, constantemente orientado por seu daimon. Então Moisés acaba sendo obrigado a beber cicuta, mas não renega as inspirações que recebia. Mais tarde nós vamos ter Joana d'Arc, uma figura feminina que lutou pela liberdade da França e que ouvia constantemente vozes. Estas vozes conclamavam a fazer o bem, a cumprir os deveres cristãos e libertar a França. Também Joana d'Arc não abjurou das vozes que ouvia. E como muitos médiuns na Idade Média, foi condenada à fogueira. Aqui neste país, em Hydesville, nós vamos ter os fenômenos mediúnicos despertando toda a humanidade para pensar acerca do assunto. E o fenômeno se espalha e chega na Europa enquanto espetáculo, as mesas girantes. E eis que Kardec,
com a curiosidade típica do pesquisador, do cientista, lembrando que ele não era um religioso, ele era um homem de ciência. Dispõe-se a observar tais fenômenos, a compará-los, a submetê-los à experimentação e nos lega o Pentateuco kardeciano. Solidifica conhecimentos que estiveram permeados na humanidade por toda a sua trajetória, mas que outrora era abordado como misticismo. Com Allan Kardec, nós vamos ter um olhar científico, filosófico e religioso da questão da mediunidade. Isto significou para nós um divisor de águas. Chico Xavier, figura muitíssimo conhecida, querida e amada no nosso Brasil, inaugura a mediunidade missionária. Exemplo típico do missionário que nos legou um exemplo vivo de caridade, além de uma vasta obra literária. Mas o que vem a ser então a mediunidade? No Livro dos Espíritos, especificamente no Livro dos Médiuns, especificamente no capítulo 14, eu gosto de trazer os livros porque acho que acaba incentivando as pessoas a lerem, né? E eu gosto de manusear livro, apesar de hoje a tecnologia oferecer uma série de benefícios, mas não de manusear o livro, né? Eu gosto disso. Então aqui no Livro dos Médiuns, Kardec vai abordar especificamente a questão da mediunidade. E ele vai colocar a faculdade mediúnica como algo inerente à condição humana. Tanto é que é fato pacífico entre nós, os espíritas, que todos nós, em maior ou menor grau, somos médiuns. Mas o que seria então ser médium? Quem gostaria de responder? Mackenzie. Ele costuma dizer que ele é médio igual uma pedra. Bom, se partirmos da análise do termo, né, a Shirley mencionou aqui enquanto refletia acerca da mensagem de Emmanuel. Médium é aquele que está intermediando algo, né, que está facilitando algo. No caso da mediunidade abordada por Allan Kardec, esta intermediação se dá entre dois planos, o plano espiritual e o plano material. E esta faculdade mediúnica, a gente encontra no Livro dos Médiuns, é uma condição orgânica. Então, assim como nós temos a aptidão para ver, ouvir, falar, sentir, o tato, nós temos a faculdade mediúnica como condição orgânica. Entretanto, alguns de nós as têm de forma muito ostensiva, ou seja, temos a possibilidade de ver, ouvir, conversar com os irmãos já desencarnados. Bom, qual seria então a finalidade desta faculdade mediúnica? Por que nós temos esta condição orgânica? Esta predisposição para servirmos de intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Alguém? Sintam-se à vontade para participar. Eu estou aqui na condição de alguém que quer compartilhar ideias. Eu não estou aqui na condição de quem vem apenas expor um tema. Então, sintam-se à vontade para participar. Por que será que temos esta faculdade numa condição orgânica? Será que é necessária a nossa ascensão evolutiva? Por que será que aqui estamos nesta experiência reencarnatória? Então, quando a gente começa a pensar acerca destes questionamentos, a gente se dá conta que a faculdade mediúnica possibilita-nos perceber a imortalidade do espírito. Então, este corpo carnal, ele serve-nos como uma roupa que usamos e que um dia vamos dispor dele. E o que restará? O nosso espírito. Espírito este que foi criado simples e ignorante. Nós vamos encontrar isto no Livro dos Espíritos. Deus nos criou a todos na condição de espíritos simples e ignorantes. Nas nossas diversas experiências reencarnatórias,
nós temos a oportunidade de adquirir conhecimentos. Conhecimentos de âmbito intelectual, conhecimentos de âmbito moral. A faculdade mediúnica, a partir da codificação de Allan Kardec, apresenta-se como valiosa ferramenta, valioso instrumento para que nós empreendamos a nossa transformação moral. E é com a figura do Cristo que nós vamos compreender o porquê de termos a faculdade mediúnica aliada à nossa transformação moral. Alguns de nós consideram que a faculdade mediúnica nos é concedida com a finalidade de promovermos um resgate ou uma missão. Quando pensamos em resgate, pensamos nos diversos débitos que contraímos ao longo das nossas experiências reencarnatórias. Quando pensamos em missão, normalmente pensamos em algo privilegiado, né? Estamos aqui com a missão de exercer um mandato de luz. Nem sempre. Às vezes a nossa missão está lá no nosso âmbito doméstico, na condição de pais, na condição de mães, de filhos, esposas, maridos, enfim, os diversos papéis que desempenhamos tanto na família quanto na sociedade são a nossa oportunidade de desempenharmos a nossa missão, conforme aquilo que nos comprometemos quando do nosso projeto reencarnatório. A maioria de nós veio para cá através de um planejamento, e neste planejamento nós nos comprometemos em diversas searas. Quando a gente pensa em seara, a gente pensa em trabalho. E aí muitos de nós reclamam no nosso dia a dia, né, que a vida é árdua, que a gente trabalha tanto, que é tudo tão cansativo. Não reclamem, porque o nosso trabalho nem começou ainda. Isso aqui é apenas um estágio para aquilo que nos espera, né? Na vida espiritual, a seara do Mestre Jesus nos conclama a um esforço árduo. E este esforço árduo, ele pressupõe aperfeiçoamento moral. E a gente ouve muito isso na casa espírita, né? Transformação moral, reforma íntima. O que será essa transformação moral? O que será esta reforma íntima? Muitas vezes a gente passa uma vida inteira frequentando diversos grupos religiosos e não consegue compreender qual é esta conclamação crística que nos pede a transformação moral. Não consegue entender qual é o objetivo de promovermos a nossa reforma íntima. Jesus e a mediunidade. Enquanto pensava acerca desta proposta, ocorreu-me uma pergunta. Jesus era médium? O que vocês acham? Bom, então a gente foi lá na Gênesis, né? Especificamente nas páginas 293 e 294, e lemos o que anota Allan Kardec com referência aos fenômenos da mediunidade em Jesus. Vamos ler juntos para ver se a gente chega à conclusão juntos se Jesus era médium ou não. Agiria como médium nas curas que operava? Poder-se-á considerá-lo poderoso médium curador? Não, porquanto de que se servem os espíritos desencarnados e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia os outros. Agia por si mesmo em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados na medida de suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhes seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhes poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. E então, que resposta daríamos para a pergunta? Jesus era médium ou não era médium? Médium de Deus. O médium de Deus, né? É importante pensar acerca disso, porque Jesus foi o Espírito Excelso que pisou este planeta, este orbe. Ele é o governador planetário. E ele desceu a este orbe para nos legar
os ensinamentos de amor que o seu evangelho contém. E ao longo de toda a sua trajetória, a gente vai perceber diversos feitos de caráter mediúnico. E quando a gente pensa em mediunidade na nossa condição de espíritos imperfeitos, a gente pensa em receber mensagens de espíritos numa condição melhor que a nossa. E Jesus era um espírito evoluído. Jesus era o espírito mais evoluído que já pisou no orbe planetário. Tanto é que ele é o governador planetário. Então, quando a gente estabelece a comparação entre a nossa mediunidade, nesta condição ainda de plena ignorância, e Jesus, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, a gente fica confuso. Mas aí a Gênese esclarece neste sentido, que Jesus era médium de Deus. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito André Luiz, a gente vai ter uma análise da mediunidade em que Jesus se envolvia. E a gente vai perceber que muito antes de renascer na condição carnal como homem entre nós, todo o ambiente se preparava para recebê-lo. Então, muitas comissões de espíritos evoluídos, mas não tão evoluídos como ele, vieram para este planeta a fim de preparar o orbe terrestre para recebê-lo. Então, para recepcionar o influxo mental de Jesus, o Evangelho, que a maioria das religiões utiliza, nos dá notícias de uma pequena congregação de médiuns na função de preparadores. Eles vieram com a missão de preparar o planeta para receber o embaixador excelso. Em Lucas, nós vamos ter Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Quem é leitor do Evangelho lembra-se das condições em que Isabel ficou grávida de João. Depois nós vamos ter ainda em Lucas, Maria, a jovem simples de Nazaré, que veio com o papel sublime de receber o embaixador celeste nos braços maternais. Em Miramês, nós vamos encontrar na obra Maria de Nazaré toda esta preparação que foi efetuada no planeta Terra para a recepção de Jesus Cristo. E a gente vai ver a figura de Maria de Nazaré, a jovem simples, muito sublime, com uma preparação que a gente não consegue supor a partir do pouco que a gente conhece acerca dela. Então ela teve um papel muito maior que receber no seu ventre o Filho de Deus. Em Mateus, nós vamos encontrar José da Galileia. José da Galileia tomou Jesus na tutela, foi o pai adotivo de Jesus, o esposo de Maria. Em Lucas ainda, veremos Simeão, o amigo abnegado que o aguardou em prece durante muito tempo. Já sabia da vinda do Messias e orava para recepcioná-lo. Depois teremos a figura de Ana, a viúva que o esperou em oração no Templo de Jerusalém por vários lustros. Bom, falamos dessas figuras enquanto preparadores do planeta Terra para receber Jesus Cristo. Mas o mesmo livro faz análise ainda dos efeitos físicos da mediunidade de Jesus. E a gente vai encontrar todo o Evangelho com diversas experiências envolvendo a mediunidade de Jesus. Em Caná da Galileia, Jesus transforma a água em vinho. Então nós temos aí o exemplo claro do que é uma mediunidade com efeitos físicos, a manipulação da matéria transformando água em vinho. Em João nós vamos ter a experiência da multiplicação de pães e peixes. E Jesus alimenta uma verdadeira multidão. Mais uma vez, a matéria é manipulada através da mediunidade. Em Marcos, nós temos a levitação. Jesus caminha sobre as águas. Em Lucas, nós temos diversas narrativas onde Jesus conversa com desencarnados. Jesus também era um médium de efeitos intelectuais.
E aí, quando a gente pensa acerca da intelectualidade de Jesus, nós temos, na atualidade, muitos autores que não são da seara espírita, que não são comprometidos com a religiosidade, que pesquisam a inteligência de Jesus. Podemos citar no momento Augusto Cury, que fez uma análise minuciosa da inteligência do Cristo e escreveu diversas obras. E eis porque ele ficou popularmente conhecido como o mestre dos mestres, o maior educador que a humanidade já viu. E que educava com o recurso da palavra, com o recurso do exemplo. Depois temos Jesus enquanto médico dos médicos, dadas as curas que ele promoveu. Em Lucas nós vamos encontrá-lo com 12 anos de idade, entre os doutores de Israel, interrogando-os, ouvindo-os. Imagine, naquela época, uma criança de 12 anos entre os doutores de Israel. Ainda em Lucas, Jesus antevê Simão Pedro cercado de personalidades inferiores da esfera extrafísica que culminaria na derrocada do apóstolo. Em João, demonstra conhecer a perturbação consciencial de Judas. Em Lucas, nas preces de Getsemane, aliando clarividência e claridiência, conversa com o mensageiro espiritual que o reconforta. Então nós vamos ver o evangelho inteiro, os diversos evangelistas narrando experiências em que o Cristo lidava com a faculdade mediúnica. E lidava com esta faculdade em ampla escala, de cunho físico, de cunho intelectual, de cunho curativo. A mediunidade curativa nós vamos encontrar em Mateus, quando Jesus, reajustando as células enfermas da mulher hemorroíça, diz-lhe com Vicente: filha, tem bom ânimo, a tua fé te curou. Interessante que ele levanta aí a questão da fé. Jesus tinha o dom da cura, mas ele ressaltava sempre a importância da fé. Muitas vezes a gente roga em oração pela cura, mas a gente não crê que ela seja possível. E olha que hoje nós temos diversos recursos da ciência. Naquela ocasião, os recursos eram muito limitados. Em Mateus, tocando os olhos de 2 cegos que lhe recorrem à caridade, exclama: seja feito segundo a vossa fé. Em João, o paralítico de Betesda, que devidamente refeito, ao reencontrá-lo no templo, dele ouviu a advertência inesquecível: eis que já estás são. Não peques mais, para que não suceda coisa pior. E aí nós temos uma outra questão também abordada, a necessidade da mudança de postura. Ter fé é necessário, mas ela por si só não basta. Jesus nos legou um exemplo proativo. Precisamos ter fé, mas precisamos promover a nossa transformação. A mudança que a gente precisa que ocorra ao nosso redor, ela começa inegavelmente a partir de nós mesmos, no nosso interior. Bom, também na obra da Lavra de André Luiz, nos domínios da mediunidade, a gente vai ter uma visão perspicaz de André Luiz, que traz conhecimentos na visão não mais da terra para o céu, como foi os conhecimentos a partir da codificação, mas do céu para a terra. Então, com André Luiz, nós vamos começar a compreender exatamente como as coisas se processam no plano espiritual. E nesta obra, nós vamos ter claramente o estudo da faculdade mediúnica enquanto faculdade preciosa e que requer, mais uma vez, a nossa transformação moral. Qual seria, então, a nossa responsabilidade enquanto médiuns? Jesus, o médium por excelência, falava da importância da fé. Jesus, o médium por excelência, capaz de curar, falava-nos da importância da nossa transformação moral. E o que seria então esta transformação moral? O que seria preciso para que a nossa faculdade mediúnica realmente fosse
uma mediunidade com Jesus? Reflitamos juntos. Alguém gostaria de se manifestar? Bom, inicialmente a gente trata da conduta moral. Quando a gente pensa em conduta moral, a gente pensa em todas as nossas atitudes, desde o momento em que a gente acorda, até o momento que a gente volta ao nosso leito para dormir novamente. Então, se a gente passar uma vistoria ao longo das 24 horas que temos em cada dia, a gente percebe que muita coisa precisa ser transformada. Que muito facilmente nós cometemos equívocos. O legado maior do Cristo foi exatamente a terapia do amor. Jesus nos conclamou a amar sobre todas as coisas, a amarmos-nos e a amarmos ao nosso próximo. Entretanto, para que a gente esteja apto a amar o nosso próximo, primeiro a gente precisa se amar. E para a gente se amar, a gente precisa se conhecer. E eis porque a reforma íntima é tão apregoada no meio espírita. A partir do autoconhecimento, nós somos capazes de identificar as nossas fragilidades, as nossas mazelas e, consequentemente, perceber aquilo que precisa ser transformado. Falando assim, parece fácil, mas é uma empreitada árdua. Às vezes, a gente passa uma experiência reencarnatória de 100 anos e não consegue fazer isso. É muito mais fácil a gente observar os equívocos dos outros e atribuir aos outros a responsabilidade pelos nossos equívocos. E nós? O que nós precisamos fazer? Qual é a nossa atitude enquanto médium que precisa desenvolver uma mediunidade com Jesus? Promover o nosso autoconhecimento. Promover a nossa reforma interior urgentemente. E a nossa conduta moral, ela precisa ser transformada a partir daí. Quando a gente estuda ética, a gente vai perceber que ter uma postura ética aqui, diante de vocês, diante dos outros, não é a tarefa mais difícil. A tarefa mais difícil é mantermos esta mesma postura, esta mesma conduta, quando nós estamos sozinhos, longe do olhar dos outros. E, na verdade, nós nunca estamos sozinhos. Uma legião de irmãos encarnados está sempre à espreita destes equívocos que costumeiramente nós cometemos. E aí nós nos vemos vítimas da obsessão. E é interessante pensar na condição de vítimas, porque quando a gente pensa acerca de responsabilidade enquanto médium, a gente começa a descobrir que nós não somos vítimas. Que os processos obsessivos, eles se dão por conta das brechas que nós ainda mantemos abertas. E estas brechas, elas estão relacionadas exatamente à nossa conduta moral, aos nossos vícios, aos equívocos que a gente persiste. A gente até percebe que algumas coisas estão erradas, mas a gente não toma a decisão de modificá-las. Perceber o erro é o primeiro passo. A tarefa é promover a transformação. Vamos encontrar ainda, no que diz respeito à conduta do médium, a necessidade de conquistar a humildade. Algo que também não é simples. Quantos de nós se consideram humilde e só em se declarar humilde já está cometendo um grande equívoco? Quando a gente pensa em mediunidade com Jesus e a gente pensa acerca de humildade, a gente pensa no combate ao personalismo. É fácil combater o personalismo? A gente sempre se considera mais importante que o outro, não é? Tanto é que aquilo que o outro fala nos magoa justamente porque o nosso orgulho se vê ferido. A nossa vaidade se vê desafiada. Conquistar a humildade não é tarefa fácil. O Cristo,
Espírito excelso, foi exemplo de humildade. Ele esteve entre doutores, entre ricos, entre pobres, entre analfabetos, e a sua mensagem era compreensível por todos. E por fim, o pré-requisito para a mediunidade com Jesus envolve o equilíbrio. Estamos falando de coisas todas muito fáceis, né? Como é que a gente conquista este equilíbrio? A gente passa o dia inteiro no trabalho, quando chega em casa, que o filho vai reivindicar alguma coisa, a primeira coisa, menino, me deixa, mais tarde você conversa comigo. Ou então a gente coloca o menino para fazer qualquer coisa muito longe da gente, porque a simples presença dele nos incomoda. É uma postura equilibrada essa. Quantas vezes a gente se reporta àquele com quem a gente convive, quer seja o marido, a esposa, irmão, pai e mãe, a partir das coisas que nós trazemos arraigadas conosco, que são a nossa visão equivocada dos relacionamentos, a nossa visão equivocada acerca do mundo. Mas a gente culpa o outro. É o meu marido que não me entende, é a minha mãe que é minha inimiga mortal e eu não consigo me relacionar bem com ela. Por que será que eu nasci filha dela? Será que é porque eu sou vítima realmente? A gente vai encontrar no Evangelho, não é? Que diante de situações difíceis entre pais e filhos, que um olhe para o outro e pense, um de nós muito errou, mas não sabemos qual de nós foi o que mais errou. Então, qual é o nosso desafio nestes relacionamentos que se estabelecem a partir dos grupos familiares, através dos grupos de amigos, através da nossa vida em sociedade, porque nascemos na condição de seres sociáveis por natureza. E nas diversas esferas desses relacionamentos, a gente vai encontrar as mais diversas dificuldades. Se é no ambiente de trabalho, eu suporto a Shirley porque eu trabalho com ela, mas eu não preciso me envolver com ela. Fica fácil assim, né? Eu mantenho o relacionamento social, bom dia, boa tarde, boa noite e pronto. Mas se eu estou com a Shirley na minha casa, na condição de mãe, a coisa fica meio difícil. É fácil eu conviver com alguém com quem eu não tenho afinidade nenhuma e que só Deus sabe qual foi a proposta do meu projeto reencarnatório para eu ser na condição de filha daquela pessoa que realmente eu não consigo me afeiçoar e eu tenho que desenvolver uma relação de amor com ela. É tarefa fácil? Apenas este grupo por si só, ele já demonstra o quanto nós temos dificuldade de equilíbrio, não é verdade? Nos relacionamentos que, a princípio, deveriam ser os mais equilibrados, os mais amorosos, os mais tranquilos, na maioria das vezes são os mais complicados. E a gente consegue se relacionar muito bem com os outros lá fora, mas quando a gente abre a porta de casa e que tem que encarar aquelas pessoas que principalmente a gente precisa amar, eis que a dificuldade se instala e o desequilíbrio se manifesta. Enquanto a Shirley falava na mensagem inicial, ela colocava a questão da simpatia enquanto atributo da mediunidade, não é? E a simpatia, ela abre portas. A gente conquista o mundo através dela. Realmente é uma atividade mediúnica. Porque quantos irmãos estão apenas à espera de um sorriso para se sentirem melhor? Quantos irmãos estão à espera apenas de uma palavra amiga para se sentirem melhor? Quantos irmãos estão à espera apenas de ouvidos que os ouçam? E eu costumo muito brincar com esta questão, né? Que nós temos 2 ouvidos e uma boca, não deve ser por acaso. Talvez fosse porque a gente precisa aprender a ouvir mais e falar menos, mas a gente faz exatamente o contrário. A gente fala, fala, fala e a gente não escuta. E quantos irmãos estão precisando apenas serem ouvidos? Podemos ser medianeiros nesta situação? E como podemos? Na verdade, cada dia novo com 24 horas é uma oportunidade nova de estarmos a serviço do bem, de estarmos na condição de medianeiros com Jesus.
Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o código de princípios morais do universo. A gente coloca o Evangelho segundo o Espiritismo porque ele traz uma proposta clara, né, de entendimento acerca do legado maior do Cristo, dos ensinamentos do Cristo. Mas nós vamos ter a mesma mensagem nos diversos evangelhos que as demais religiões utilizam. Mas muitas vezes a gente apenas lê e não consegue entender o que aquela proposta traz para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, fica evidente o quanto que a nossa transformação moral pressupõe o conhecimento dos ensinamentos do Cristo. E eis que, por isso que ele é o código de princípios morais do universo, uma carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Nós vamos encontrar também no Evangelho a proposta crística do dai de graça aquilo que de graça recebestes. E não há como falar em mediunidade sem fazer alusão a esta premissa crística, a gratuidade no serviço mediúnico. Ora, se a mediunidade é inerente à condição humana, se ela nos serve de instrumento para a nossa ascensão evolutiva, se ela é uma faculdade concedida sem privilégios e sem benefícios, isto significa que eu não posso cobrar por ela. E a gente vai perceber em diversos momentos da trajetória da humanidade, diversas figuras com uma mediunidade ostensiva que cometeram exatamente este equívoco. Tornou a sua faculdade mediúnica meio de angariar riqueza. A gente não vai encontrar em nenhuma das obras do codificador a referência à mediunidade enquanto meio de sobrevivência. Alguns médiuns consideram que, detendo a faculdade mediúnica, ele não pode cobrar por ela, mas ele pode receber presentes por ela. Estamos atendendo à orientação do dai de graça, aquilo que de graça recebestes? Verdadeiramente não. Então nós vamos encontrar na codificação que nós, enquanto tarefeiros do Cristo, enquanto instrumentos para a anunciação da mensagem evangélica proposta pelo Cristo, devemos dar aquele tempo que nós temos para a causa doutrinária. Ele não coloca que estar na condição de médium, como trabalhador da casa espírita, ou seja lá de que religião for, nós devemos abdicar dos meios necessários à nossa sobrevivência. Não, nós devemos manter o nosso trabalho e aquelas horas que nos sobram nós podemos utilizar na seara de luz do Mestre Jesus, justamente para não corrermos o risco de dependermos dela para a nossa sobrevivência. Porque em momento nenhum o Cristo orientou que nós a vendêssemos, que nós a transformássemos em mercadoria. É importante pensar acerca disso, porque muitas vezes as condições materiais nos levam a tomar decisões na nossa trajetória que nos compromete de tamanha forma que nós não temos condições de avaliar aqui nessa experiência reencarnatória. Mas quando somos surpreendidos pela desencarnação, eu digo surpreendidos porque nós não costumamos nos preparar para a desencarnação. A gente vem para este plano achando que vai viver eternamente. A minha avó costumava brincar, viver para a semente. E a gente não se prepara para a desencarnação. Então, quando a gente é surpreendido com o fenômeno da morte, com a desencarnação, nós nos deparamos com o tribunal da nossa consciência. Diante dele, não há como nos excusarmos dos erros que cometemos, dos equívocos lamentáveis que cometemos diuturnamente. E pior que isto, nós nos damos conta das diversas oportunidades em que poderíamos estar a serviço do bem, praticando a caridade, auxiliando o próximo e simplesmente nos esquivamos de o fazer.
porque não tivemos tempo, estivemos trabalhando o tempo todo, porque não nos dispusemos, porque compreender o Evangelho não era fácil. E é interessante pensar acerca da compreensão do Evangelho, porque o Cristo, ele próprio, não escreveu coisa nenhuma. Ele foi o exemplo vivo dos ensinamentos que a humanidade precisava para a transformação moral. Entretanto, ele não escreveu. Os evangelistas se encarregaram disso. Mas é algo que está acessível a toda a humanidade. Mas poucos de nós se interessam em realmente compreender qual é a mensagem. Muitos de nós até têm o texto decorado. A gente sabe falar palavra por palavra do que está contido na maioria dos evangelhos. Mas a gente não consegue estabelecer a conexão com a vida prática. Compreender intelectualmente a mensagem do Cristo é algo simples. Agora, estabelecer esta conexão da mensagem com aquilo que a gente precisa empreender no nosso dia a dia é que é o grande desafio. Então, na proposta mediunidade com Jesus, dentro do tema Jesus, a mediunidade e eu, cabe a reflexão: como eu me comporto a partir daquilo que eu tenho acesso em termos de conhecimento? Eu estou sempre com a oportunidade de ser medianeiro na obra do Cristo. Não necessariamente no espaço religioso que eu ocupo, mas no meu dia a dia, com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. O que eu tenho feito com esta oportunidade? Como ela se apresenta para mim? Será que na maioria das vezes eu não estou me esquivando da oportunidade para me acomodar no papel de vítima? Achar que eu sou vítima das situações, quando na maioria das vezes as situações foram criadas por mim mesma? Então essa é uma reflexão da qual nós não podemos nos esquivar a partir do momento que a gente compreende o Evangelho enquanto carta de conduta, enquanto princípio moral a ser seguido. E o medianeiro com Jesus, ele não abdica do estudo diuturno. Ele entende que ele precisa não apenas conhecer o Evangelho, mas praticá-lo. Ele entende que ele precisa preparar-se intelectualmente e moralmente para o processo evolutivo ao qual ele se comprometeu quando do seu projeto reencarnatório. E nós vivemos um momento crucial. Nós estamos vivendo uma fase de transição. A Terra caminha para se tornar um planeta de regeneração. Qual tem sido a nossa contribuição para que este planeta se instale? De que maneira estamos educando os nossos filhos? Nós viemos para a casa espírita, mas e os nossos filhos? Onde estão? O que estão fazendo? Qual o tipo de orientação que eu tenho dado a eles? Então pensem acerca do quanto que nós temos de oportunidades dentro da nossa própria casa para exercer a mediunidade com Jesus. E não percamos jamais de vista que o legado maior que ele nos deixou foi exatamente a prática do amor incondicional. E este amor incondicional, ele se traduz nas nossas atitudes cotidianas. Bom, eu vou deixar um tempo para que vocês façam algumas perguntas, se vocês tiverem interesse. Sintam-se à vontade. Se eu não souber responder, a gente chega juntos aí a uma reflexão, a um consenso. Ok, então eu vou convidar o meu esposo, que me acompanhou esta noite, para fazer um encerramento com a música tema da palestra de hoje. Então ele vai tocar para nós e cantar a música Médiuns, do Tim e Vanessa. E eu espero que vocês apreciem. Muita paz. Bem, essa música estava tocando aqui antes e, obviamente, vou tocar bem diferente do original, né? Quem canta, na verdade,
uma parte da música é uma mulher, eu imagino que é um casal, ela que canta uma parte, o esposo canta só uma pequena parte. Mas São irmãos. São irmãos? São irmãos. Ah, sim? Eu achei que fosse um casal. São irmãos. E não sou tocador, não sou cantador. Fui convidado pela minha esposa e estou sabendo que a X colocou até na Globo, hein, Chiles? Na internet, fez a propaganda. Mas espero que vocês não se desapontem, porque na verdade não existe especialista aqui, nem cantor nenhum, tá? A gente já está até querendo cobrar um cachê. Ah, é? Qualquer apresentação que você for fazer por aí, né? Vamos lá então. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras